Olá, gente, boa tarde. Meu nome é Letícia. Meu nome é Vitor. E aqui nós estamos apresentando o nosso projeto PIN, Onde Canta o Sabiá. Bem, esse título a pessoa lê e fala, beleza, não entendi nada. O que é PIN e o que é Sabiá? Então, o PIN é o microscópio de fotoemissão de elétrons, que a gente vai caracterizar um pouquinho mais para frente. E Sabiá é a linha de luz em que ele opera. A linha de luz pertencente ao acelerador de partículas Sirius. E o nosso projeto é basicamente a construção de uma bobina que irá ser inserida no PIN. Mas como é que essa apresentação vai acontecer? Bem, para o nosso sumário, inicialmente nós iremos falar uma introdução ao projeto, ou seja, iremos explicar sobre o que é o Sirius, o acelerador de partículas onde está onde está a linha de luz Sabiá. Depois iremos falar sobre o PIN, que é o microscópio que está nessa linha de luz específica. Após isso, na parte 2, falaremos sobre a bobina, que é o nosso projeto em si, e como que ela vai afetar e quais são os nossos objetivos com esse projeto. E, por fim, na parte final, a nossa fundamentação experimental, o projeto, por conta de algumas dependências do próprio acelerador, não pode ser conduzido experimentalmente ainda, e então isso é mais o que a gente pode fazer com o projeto no futuro e também como que ele vai ser aplicado experimentalmente. Então, o que é o Sirius? Bem, o Sirius é apenas o maior acelerador de partículas do hemisfério sul. Ele atua com uma energia fixa de 3 gigaelectronvolts, que é basicamente o seguinte: um elétron ele vai ser inserido em primeiros 2 superímãs, ou seja, ele vai ganhar momento com a passagem de 2 superímãs e vai entrar no anel principal, que é esse cara daqui. Esse anel principal é onde existe essa energia fixa de 3 gigaelectronvolts, e ele possui 518,4 metros de circunferência. Mas por que vocês pensam, por que tão grande? Então, quanto maior o intervalo de tempo em que esse elétron percorre um caminho em linha reta, maior a velocidade que ele vai ganhar. Mas por que isso é interessante para nós? Conforme eu vou explicar no slide a seguir, quanto mais velocidade ele ganha, a aceleração que ele possui nesse determinado ΔT vai gerar o que nós chamamos de luz síncrotron, ou radiação síncrotron. Esse é o objetivo do Sirius. Ele produz radiação síncrotron, que a partir dela, sendo trabalhada nas linhas de luz do anel, amostras e materiais que cientistas do exterior ou do Brasil trazem para ser analisadas, são realmente estudadas e as suas propriedades são conhecidas. Mas como ele funciona? Bem, esse elétron, inicialmente, ele vai passar por 2 superímãs. Em que esses 2 superímãs eles vão provocar uma aceleração para cima e para baixo. E durante o próprio caminho dele na circunferência do anel, ele é acelerado em determinados momentos, ou seja, ele ganha uma velocidade inicial, entra no anel principal e vai acelerando com o passar do tempo. Essa aceleração, a partir da passagem deles por esses dipolos, é o que gera a radiação síncrotron, que vai interagir com as amostras das linhas de luz que operam no Sirius. Mas essa luz síncrotron, qual é o espectro que ela cobre? Bem, todo. Então, ela gera luz infravermelha, raio-x, raio gama, e o objetivo da linha de luz Sabiá, o espectro, o comprimento de luz ideal para a linha de luz Sabiá, que é o que a gente está trabalhando aqui, são as dos raios-x, especificamente raio-x mole. Bem, o raio-x ele pode ser diferenciado em várias categorias. As duas principais e mais usuais são os raio-x mole e raio-x duro. A única diferença entre os dois são a energia que eles possuem. Raios-x mole são menos energéticos. Então, o comprimento de onda, por consequência, vai ser maior. Mas o comprimento de onda específico dele é importante justamente pela forma que ele vai interagir com a amostra, conforme a gente vai falar, como a gente vai falar mais para frente. E o que é o PIN? Bem, agora nós vamos para a parte que a gente vai apresentar, onde está ambientado realmente o foco maior do nosso projeto, que é no PIN, ou Photon Emission Electron Microscope, microscópio de fotoemissão de elétrons. Ele é um microscópio que funciona a partir do efeito fotoelétrico.
ele combina a espectroscopia e a microscopia para conseguir fazer medições diversas dos materiais, e ele faz isso a partir da aplicação de luz síncrotron em uma amostra. Aqui nós temos, não sei se dá para ver o laser, nós temos aqui uma amostra que está sob uma diferença de potencial de menos 15.000 volts em relação ao detector. Essa amostra pode ser qualquer coisa que você queira analisar, algum composto químico, em geral muito pequeno e fino, que vai poder ser estudada, conforme a gente vai ver a seguir, principalmente sobre o seu relevo, composição química e propriedades magnéticas. Bem, o que acontece é, a fonte excitadora, que no nosso caso é luz síncrotron, ela vai bater nessa amostra a um ângulo de aproximadamente uns 30 graus, e após essa luz bater na amostra, por conta do efeito fotoelétrico, os elétrons de onde a luz bateu vão ser ejetados, e por conta da diferença de potencial altíssima, esses elétrons ejetados vão ser acelerados por essa diferença de potencial, passar por várias lentes magnéticas que vão focar e ampliar a imagem para, por fim, bater em um detector, onde a gente pode rastrear de onde foi ejetado cada um dos elétrons. Bem, a forma que o efeito fotoelétrico funciona, para dar uma resumida bem grande, é que os elétrons de uma determinada superfície podem ser ejetados por uma fonte de luz, e se esse elétron vai ou não ser ejetado, depende quase que única e exclusivamente da frequência da luz. Se o fóton for muito energético, ele vai ocorrer ejeção, se não for, não vai ocorrer. Existe um limite bem discreto, que é chamado a função trabalho. Ela depende de cada material e de outras propriedades do material, e dependendo dessa função de trabalho, o elétron pode ser ejetado ou não. Depois que o elétron é ejetado, ele bate no detector e nós podemos fazer uma imagem da superfície a partir do contraste claro e escuro de elétrons. Bem, para os tipos de contraste que nós podemos... Para os tipos de contraste que nós podemos observar, inicialmente, temos o contraste de medições de relevo. Ele ocorre quando você tem rugosidade na superfície, conforme está mostrado aqui nessa imagem. E o que acontece é, como você tem uma diferença de potencial muito grande, de menos 15.000 volts na amostra, você vai acumular carga negativa na superfície da amostra. Porém, de acordo com o que a gente estuda na eletrostática, o potencial elétrico ele é inversamente proporcional à carga acumulada em uma certa superfície. Ele é proporcional à carga acumulada em uma certa superfície e inversamente proporcional ao raio de curvatura daquela superfície. Se você tem alguma superfície bem pontuda, você pode imaginar ela como se ela tivesse nessa ponta um raio de curvatura bem pequeno, enquanto que uma superfície mais redonda tem um raio de curvatura maior. Dessa forma, para uma mesma diferença potencial na superfície, você vai ter muito mais carga acumulada quando você tiver pontas e rugosidades do que quando você tiver uma superfície bem suave. Dessa forma, você pode encontrar um contraste claro e escuro, onde o claro significa basicamente que estão batendo muitos elétrons no detector, e o escuro significa que não estão batendo muitos elétrons no detector, ou seja, não muitos elétrons sendo ejetados. Evidentemente, quanto mais carga acumulada você tiver naquela superfície, mais elétrons vão ser possíveis de ser ejetados e você vai ter um contraste mais claro. Isso está representado bem aqui nessa imagem, onde você tem essa superfície pontuda, que está bem clara no meio, uma superfície mais suave, ela está mais escura. O segundo contraste é pela composição química e da função trabalho da estrutura. O contraste da função trabalho, ele tem a distinção de ser bem discreto, ou ele está escuro ou ele está claro. É o caso aqui dessa imagem que nós colocamos. O contraste claro é um composto de platina que tem uma função trabalho baixa em relação à função trabalho do oxigênio, que é o contraste escuro. Basicamente, a fonte excitadora aqui tem uma energia maior que a função trabalho da platina e menor que a função trabalho do oxigênio. Então, pelo efeito fotoelétrico, o que vai acontecer é que os elétrons vão ser ejetados da platina e não vão ser ejetados do oxigênio, e por isso a gente consegue saber bem onde tem oxigênio e onde tem platina naquela superfície. De forma semelhante, mas não exatamente igual, você também pode analisar a composição química da estrutura a partir
a partir das medições com PIN também. De acordo com a estrutura eletrônica das camadas de valência, você pode ter mais elétrons que podem ser ejetados ou menos, ou você pode também ter elétrons de mais fácil ejeção ou de mais difícil ejeção. De acordo com isso, você também vai ter um contraste claro-escuro, que você pode, né, cruzar os seus dados e descobrir a composição química do material a partir disso. Inclusive, um dos principais motivos pelos quais o PIN está na linha de luz de um síncrotron e não em uma outra fonte excitadora qualquer é por conta dessa composição química, já que para a gente medir ela é interessante que a gente possa variar continuamente o espectro da luz que está batendo na amostra para ver quando que você vai ter um contraste mais claro em cada uma das partes da superfície, já que cada composição química diferente vai ter uma frequência ideal de luz que vai ejetar mais elétrons, que vai entrar em ressonância. E a luz síncrotron, diferente da maioria das outras fontes excitadoras, ela consegue fazer essa variação bem discreta. Outra questão também é que as amostras elas podem ser rotacionadas aqui, certo? E você gira essas amostras basicamente para conseguir isolar os outros tipos de contraste dos contrastes de relevo. Como a luz ela vai bater a um certo ângulo aqui, o contraste de relevo ele também pode ser observado a partir da sombra. Se a luz está batendo aqui nessa superfície, imagina que ela está batendo aqui a esse ângulo, ela não vai conseguir chegar nessa parte aqui, já que vai fazer uma sombra. E se a gente rotaciona a superfície, a gente consegue ir analisando essas sombras e sabendo onde tem contraste de relevo para isolar dos outros tipos de contraste. Se eu não quero saber do relevo da substância, eu só quero saber da composição química dela, eu vou fazendo medidas para vários ângulos diferentes, vou rotacionando a amostra para poder fazer isso. Bem, todas essas são aplicações extremamente úteis. Aliás, a da composição química é uma das maiores aplicações do PIN. Ele é extremamente útil, por exemplo, para medição geológica, para descobrir composição de solo e etc. Mas o contraste que nós estamos mais interessados, e é o motivo pelo qual a gente está construindo essa bobina, é o contraste magnético. Bem, tem mais uma coisa ainda que pode influenciar na probabilidade de ejeção de um elétron quando você excita ele por uma fonte de radiação. E ela é a direção de polarização da luz. Quando você tem luz batendo em uma amostra, essa luz nada mais é do que campos elétricos e magnéticos oscilantes, e para uma mesma direção de incidência da luz, você pode ter campos elétricos e magnéticos que estão oscilando em direções diferentes. Isso é chamada polarização da luz, conforme está representado aqui. E, bem, quando você tem uma polarização da luz que está a favor da magnetização de um certo material, ele vai ter uma probabilidade maior de ejetar os elétrons do que se a polarização de luz estiver contra. Conforme a gente tinha visto antes, o síncrotron, a outra propriedade muito interessante dele, que a maioria das outras fontes excitadoras não tem, é que você pode variar de forma muito precisa a polarização da luz também. E variando essa polarização da luz, você pode ir identificando contrastes claros e escuros, e a partir disso, ir vendo onde está a direção da magnetização dos materiais. Essa imagem aqui é um exemplo disso. Esse contraste claro é onde tem muitos elétrons sendo ejetados, e o cinza, mais ou menos, o escuro tem bem menos elétrons. A partir disso, se a gente tem uma luz que está polarizada, digamos, da esquerda para a direita aqui, a gente sabe que esse contraste claro provavelmente tem uma magnetização nessa mesma direção da luz, o cinza tem uma direção perpendicular e o escuro está na direção contrária. Então, variando a polarização da luz, a gente consegue saber também a direção da magnetização e fazendo medidas magnéticas da amostra. Porém, se a gente só pega a amostra e coloca lá no PIN e mede, a gente só pode fazer essas medidas magnéticas quando a amostra tem uma magnetização permanente, como se ela fosse um ímã. Mas não quando essa amostra ela reage a um campo, mas não tem magnetização permanente. Por exemplo, um pedaço de ferro, se você coloca um campo magnético com ele, ele interage. Mas se você tira esse campo magnético, considerando um campo magnético fraco, ele não vai mais ser magnético. Então, é interessante que a gente tenha uma bobina justamente para conseguir fazer esse tipo de medição. Porém, conforme a gente foi andando um pouco no projeto, nós descobrimos determinadas limitações dele. E quais são essas limitações? Bem, a primeira é que o PIN, ele funciona a ultra alto vácuo.
Ou seja, ele está a uma pressão muito parecida do espaço. E isso faz com que essa bobina ela não pode ser composta de qualquer material. E porque pode acontecer um fenômeno que a gente chama de degasagem, que é o seguinte: quando esse material ele é aquecido a tal ponto que no espaço não tem partículas, então não há difusão, não há transferência de calor por difusão. Então essa transferência de calor vai se dar por degasagem. E isso vai fazer com que o PIN, como ele está a uma pressão muito baixa, essas partículas evaporadas ele vai começar a trabalhar para poder expeli-las. E isso vai fazer com que, basicamente, a gente perca tempo de amostragem e tempo de experimento. Então, novamente, não é qualquer tipo de material que pode entrar lá. Outro fator muito importante são as limitações térmicas dele. Por quê? Geralmente, as amostras que entram para ser analisadas no PIN, elas são muito sensíveis a variações de temperatura. Então, se nós escolhemos materiais que, a partir do pulso de corrente, como nós veremos mais adiante, essa bobina ela aqueça muito, ou seja, a transferência de temperatura de um material para o outro seja muito alta, essa amostra ela pode ser simplesmente perdida. Então, nós temos que trabalhar com um material que nós vamos ver que é um material de cobre, que essa mudança de temperatura ela não seja tão significativa. E o terceiro ponto é os desvios e trajetórias dos elétrons. Como vocês viram, o PIN ele funciona por efeito fotoelétrico. Então, se nós aplicamos uma bobina que aplica um campo magnético na amostra e nós estamos, basicamente, ejetando elétrons para formar uma imagem, se essa bobina ela opera de tal forma que ela fique ligada o tempo inteiro, por exemplo, esses elétrons eles têm a trajetória desviada. Então, a imagem ela fica praticamente ilegível. Então, o objetivo da gente foi construir uma bobina que vai operar a pulsos de corrente. Como o material que nós estamos querendo analisar são as propriedades magnéticas do material, esse pulso de corrente é de aproximadamente picosegundos. Se a gente quisesse, por exemplo, analisar os spins desse material, esse período de pulso ele seria na ordem de nanosegundos e por aí vai. Então, essa bobina ela vai estar ligada durante um determinado tempo, vai aplicar o campo na amostra, como essa dissipação de magnetização, como a gente vai analisar mais para frente, ela é dada não de forma abrupta, então a gente ainda assim vai conseguir analisar mesmo com a bobina desligada pouco tempo depois. E essa imagem vai ser formada pelos elétrons que vão sair logo em seguida da bobina ser desligada. Sendo que, onde essa bobina vai ser construída? Bem, o PIN ele é um equipamento extremamente sensível. E o que a gente tem é um empecilho espacial muito grande. Por quê? Essa bobina ela vai ser colocada no que a gente chama de cap. O que é o cap? Bem, eu vou passar uns slides, dar um leve spoiler. Ou não. Eu acho que a gente passou a imagem, mas tudo bem. Não tem problema. Essa. Pronto. O cap e a amostra está todo mundo contido nisso daqui. Aí vocês perguntam, tá, tem um monte de fio, um monte de cabo, um cano de metal aqui. Eu não estou conseguindo ver onde exatamente essa amostra e a bobina vai estar. Bem, onde elas estão contidas é onde a gente chama de cap. A amostra e a bobina vão estar ao mesmo tempo lá dentro. O cap é esse carinha daqui. A amostra ela vai estar aqui em cima e aproximadamente a 1 milímetro abaixo dela vai estar a bobina. Então, como esse espaço é muito pequenininho, a bobina ela vai ter um cilindro, vai ser um cilindro de aproximadamente 8 milímetros de diâmetro e 8 milímetros de altura. Então, ela não vai ser muito grande. Nós não temos muito espaço, nós não temos muito volume e nós queremos atingir um campo de 0,3 Tesla. Então, como é que a gente vai fazer num espaço tão pequeno, com fios de cobre, um campo que para isso é considerado tão alto? Bem, a grande questão daqui são as dimensões do fio que a gente vai utilizar. Nós sabemos que esse fio ele não pode ser muito fino, porque como a resistência ela é inversamente proporcional à área, considerando a bobina sendo composta por um material ômico, essa resistência ela explodiria, então ela ficaria gigantesca, o que faria com que a potência dissipada por ela fosse muito grande. E por que essa potência dissipada ser tão alta é um problema? Porque isso faria com que a bobina aquecesse muito, que foi uma problemática que foi trazida anteriormente, que é
a variação da temperatura da bobina não pode ser tão alta. Então, isso foi uma grande questão, que é o maior empecilho para o experimento, para a bobina ser construída. Quais as dimensões desse fio, como nós poderíamos prever essa potência dissipada e como nós podemos evitar que ela seja tão alta. Bem, tendo isso em mente, e guardando essas questões um pouquinho para o futuro, como exatamente essa bobina ela funcionaria? Como é que ela interage com a amostra? Bem, o campo externo produzido, ele vai ser somado ao campo anisotrópico e de formato do próprio material. Então, considerando, por exemplo, o material sendo um material ferromagnético, ou seja, que ele tem remanência, ele tem um campo interno, esse campo externo, ele mudaria a direção da variação de magnetização. Enquanto que para um material paramagnético, ou seja, ele não tem remanência de campo, ele não tem um campo interno produzido, mas a partir da aplicação de um campo externo, é possível observar propriedades magnéticas do material. Nós podemos analisar exatamente a composição da amostra que está sendo introduzida. Mas, bem, vamos primeiro ter uma imagem do que realmente está acontecendo. E por que a bobina é importante? Eu peço a atenção de vocês para esses 4 gráficos que estão aqui. Respectivamente, nós temos, respectivamente, em vermelho, verde e azul, as magnetizações de um determinado material em X, Y e Z. Eu vou me referir especificamente ao campo e à magnetização em X, e nós podemos ver que, para esse primeiro gráfico, para um campo mais baixo de menos 10 Oster, nós temos uma magnetização em X que ela não é tão oscilante, e ao mesmo tempo ela atinge módulos de até 1 ampere por metro segundo. Porém, quando nós observamos campos que em módulos são 7,5 vezes maiores, nós podemos ver que o módulo dessa magnetização em X, o valor dela, muda completamente. Então, ao invés de ser 1 ampere por metro segundo, vira menos 1 ampere por metro segundo. Então, essa reversibilidade, essa reversão de magnetização do material é justamente o que a gente quer analisar, e isso só pode ser analisado com a presença de abobina, que cria um campo externo no material. Porém, nós podemos ver que para esses 2 gráficos daqui, ou seja, para campos muito altos, em uma direção, por exemplo, como a Y, materiais magnéticos, eles possuem o que a gente chama de magnetização de saturação ou limites de magnetização. Ou seja, eles assintotam para determinados valores de campo. Então, para campos muito altos, essa variação ela não vai ser tão alta, porque o material já atingiu o seu limite, ele saturou. Mas, para campos que para eles são o ideal, para observar essa variação de magnetização, nós podemos ver muito claramente para esse terceiro gráfico, em que a magnetização ela oscila de modo muito mais rápido, e ela tem um padrão oscilatório maior do que para esse primeiro. E nós podemos ver que em módulo campo, na mesma direção, ele é apenas 3 vezes maior. Então, nós podemos ver que apenas com a aplicação do campo externo, os limites de saturação do material, nós podemos ver os campos ideais para observarmos mudanças de magnetização com o tempo, e nós também podemos observar quando essa magnetização ela atinge seus valores contrários. Ou seja, a direção dos spins da amostra, eles simplesmente ficam na direção contrária. Isso tudo a partir de um campo externo. Mas, retomando todos aqueles problemas que a gente trouxe, como essa potência ela pode ser quantificada? E como a energia pode ser analisada? Bem, inicialmente a gente percebe que não existem muitas variáveis para serem mudadas no nosso projeto. A gente tem uma região limitada ali de 8 milímetros de diâmetro por 8 milímetros de comprimento. A gente está no ultra alto vácuo, a gente tem um monte de limitações e na prática é importante citar é importante definir quais são as nossas variáveis independentes ali que a gente pode trocar para achar qual é a forma ideal de construir essa bobina. Bem,
Fica claro, então, que as duas únicas coisas que vão conseguir mudar, dentro de um projeto, claro, em que estamos considerando que seria uma bobina de cobre com nenhum outro material do núcleo ou algo do tipo, é o diâmetro do fio e a corrente que vai passar por aquele fio. Já que as dimensões da bobina, evidentemente, nós vamos querer utilizar o máximo de espaço possível para conseguir o maior campo magnético possível. Bem, dessa forma, o projeto da bobina seria, basicamente, pegar esse espaço, esse cilindro, precisaríamos de um centro para enrolar o material do cobre ao redor. Não é possível aproveitar os 8 milímetros de diâmetro, já que você precisa enrolar essa bobina ao redor de algo. Logo, 2 milímetros de diâmetro já vão ser esse algo que a gente vai estar enrolando ao redor. Então, sobra, claro, se tínhamos um diâmetro de 8 milímetros, a gente tinha um raio inicial de 4 milímetros, então a gente vai subtrair 1 milímetro do raio, sobra um raio útil que a gente pode preencher com cobre de 3 milímetros. Dessa forma, a quantidade de camadas, a quantidade de vezes que a gente pode enrolar essa bobina ao redor de si mesma, ou seja, aqui no exemplo dessa imagem, por exemplo, a gente tem 3, mas é só uma imagem ilustrativa, ela seria justamente esse raio útil dividido pelo diâmetro do fio. Além disso, o número de voltas da bobina, ou seja, o número de voltas que a gente poderia enrolar o número de vezes que a gente poderia enrolar para cada camada, é o comprimento da bobina dividido pelo diâmetro do fio. É quantas vezes a gente consegue colocar esse fio aqui. E, a partir disso, a gente consegue calcular a resistência dessa nossa bobina em função do diâmetro do fio. A resistência de um solenoide pode ser escrito como a resistividade do material vezes o comprimento dividido pela área que está conduzindo corrente. É importante citar aqui que essa área que está conduzindo corrente não é π vezes o diâmetro do fio ao quadrado sobre 4, e sim π vezes o diâmetro do fio menos a espessura do isolamento ao redor do fio ao quadrado sobre 4. Já que o fio de cobre ele não é só cobre, ele tem que ter algum encapamento ao redor para garantir que você não vai interferir entre as voltas, para a corrente ter sempre um sentido definido. Então, essa é a expressão devida à área. Do lado direito, aqui nos colchetes, na verdade, só uma expressão que calcula o comprimento de fio de cobre utilizado. Ela se resume, basicamente, a um somatório do número de voltas que a gente vai dar, e cada volta vai ter um certo comprimento, dependendo do raio que ele tem até o centro. E, por fim, a gente também tem o cálculo do campo magnético de um solenoide. A fórmula talvez esteja um pouco diferente do que vocês estão acostumados. O normal da gente ver é μ0 Ni sobre L. Aqui, no caso, a gente só substituiu o N, o número de voltas do solenoide, pelo comprimento sobre o diâmetro do fio, conforme a gente já tinha falado lá. Além disso, o número de voltas, na verdade, vai ser isso, vezes o número de camadas, já que esse é o número de voltas para uma camada. E, dessa forma, o comprimento corta de cima e de baixo, e nós encontramos uma expressão para o campo magnético que depende do raio útil, de constantes, da corrente, e 1 sobre o diâmetro do fio ao quadrado. Além disso, outra coisa que é bem importante de citar é que esse campo do solenoide ele é uma aproximação válida quando você está no centro do solenoide, muito longe das pontas, ou quando ele é muito longo. No nosso caso, não só a gente está perto da ponta do solenoide, como a gente está fora do solenoide. Então, a gente não pode usar uma aproximação de solenoide ideal. Por isso, é importante adicionar um coeficiente numérico aqui, esse Czinho. É um fator numérico que corrige o fato da nossa amostra não estar dentro do solenoide. A bobina está, conforme a gente tinha mostrado lá, dentro do cap. A amostra fica diretamente em cima do cap. Então, a amostra está entre meio milímetro e 1 milímetro de distância da ponta da bobina. Para a geometria do nosso problema em específico, nós fizemos a simulação desse valor, e esse coeficiente seria de 0,18, ou seja, o nosso campo é aproximadamente 5 vezes menor do que o campo ideal de um solenoide. Por fim, para a gente calcular a potência dissipada, isso vai ser simplesmente a resistência da bobina vezes a corrente ao quadrado. Isolando a corrente aqui, a gente pode deixar essa corrente em função do campo magnético.
E então a potência dissipada em função do diâmetro do fio e do campo magnético vai ser basicamente, vai ter uma dependência quadrática com o campo magnético, e de resto temos vários fatores constantes e uma dependência pequena com o diâmetro do fio. O que acontece? O campo magnético, como ele está ao quadrado, ele vai depender do diâmetro do fio à quarta. Além disso, a resistência da bobina depende de 1 sobre o diâmetro do fio ao quadrado, vezes 1 sobre o diâmetro do fio, menos 2 vezes a espessura do isolamento ao quadrado. A espessura do isolamento é muito pequena. Ela é da ordem de 25 vezes 10 a menos 6 metros, ou seja, é 1 milésimo de milímetro, enquanto que o diâmetro do fio é da ordem de milímetro. Ele é 1000 vezes menor. Então, na prática, quando a gente tem um diâmetro do fio muito grande, esse termo aqui todo da direita é aproximadamente 1, e nós vemos que a nossa equação ela se aproxima assintoticamente de um valor mínimo. Ou seja, existe uma limitação da engenharia do problema mesmo, que não é possível, de novo, a não ser que a gente pensasse em outra forma de fazer isso, mas apenas com a bobina de cobre, existe um valor mínimo de potência dissipada. E, por conta disso, a escolha do diâmetro do fio é mais uma escolha prática de como seria mais fácil de construir essa bobina do que, claro, desde que você tenha um diâmetro do fio grande o suficiente para o isolamento ser pequeno em relação à área dele que conduz corrente, né? E, dessa forma, a gente fez alguns gráficos. O gráfico da direita é um gráfico 3D que está variando, está mostrando basicamente a potência dissipada em função do diâmetro do fio e do campo magnético. A dependência com o campo magnético ela é quadrática, e ela é exatamente quadrática. Então, para facilitar a visualização do problema, nós fizemos também um gráfico unidimensional, aqui considerando um campo magnético de 0,1 Tesla. E para esse campo magnético de 0,1 Tesla, nós temos que o valor de potência dissipada é altíssimo e tende, na verdade, ao infinito, quando você tem um diâmetro de fio muito pequeno, o que faz sentido, porque nesse caso, a maior parte do nosso espaço ocupado ia ser só isolamento plástico, e não, de fato, cobre que está conduzindo corrente e produzindo campo. Mas, a partir de um certo valor do diâmetro do fio, meio que tanto faz, a potência irradiada para esse campo de 0,1 Tesla vai ser de aproximadamente 180 watts. Então, por fim, foi discutido que o regime ideal para a gente começar a nossa pesquisa seria escolhendo um diâmetro de fio de 0,5 milímetros, o que é um diâmetro de fio bem fácil de manipular, e, ao mesmo tempo, ele apresenta uma potência irradiada de aproximadamente 210 watts, enquanto que o mínimo possível seria de em torno de 180. Então, acaba que a diferença entre o melhor teórico e o que é mais prático de ser feito acaba sendo pequena, então foi o mais, de fato, a melhor forma de fazer isso. Claro, como a dependência com o campo magnético ela é quadrática, se você quisesse colocar um campo de 0,2 Tesla, o valor de potência dissipada ia ser 4 vezes maior, de 0,3 ia ser 9 vezes maior, se fosse de 1 Tesla ia ser 100 vezes maior. Então, é algo que aumenta muito rápido, considerando que é uma bobina muito pequena. Mas, bem, isso é só sobre a parte termodinâmica do problema. Além disso, ainda podemos fazer uma análise um pouco mais quantitativa sobre o que acontece quando esse campo magnético interage com essa amostra que a gente quer estudar. Bem, nós temos que, para a identificação do material, o objetivo de inserir a bobina é investigar a variação da magnetização da amostra em função do campo aplicado. Bom, a equação que melhor descreve a trajetória de magnetização é essa primeira daqui. Mas o que realmente queremos prestar atenção nela é esse primeiro fator, 1 sobre gama, que a acompanha. Esse 1 sobre gama, ele é proporcional à massa do elétron ejetado, inversamente proporcional à sua respectiva carga, mas ele também é uma função da constante de estrutura fina do material. Então, fazendo o gancho para aqueles 4 gráficos que nós vimos anteriormente, a variação de magnetização, por mais que a magnetização inicial dela seja a mesma e o campo efetivo seja o mesmo, essa variação ela vai se dar de diferentes formas. Então,
Porém, esse campo efetivo, ele vai ser mais do que esse campo externo aplicado. Como eu falei antes, ele vai ser a soma vetorial de todos os campos que estão agindo na amostra. Bem, aqui nós podemos prestar atenção em dois caras que são importantíssimos, que é o campo resultante da anisotropia do material e o campo resultante do formato do material. Como assim o formato do material implica num campo interno ou num campo resultante? Bem, o campo formado pelo formato desse material, ele é proporcional ao que a gente chama de fatores de desmagnetização e a respectiva magnetização do material. O que é um fator de desmagnetização? Bem, ele basicamente mede a razão entre a diferença do campo próprio do material, como por exemplo um material ferromagnético, e um campo na iésima direção. Então, o campo na iésima direção seria exatamente o campo da bobina. Então, essa interação para diferentes topografias, ou seja, como nós podemos ver na parte de medições de relevo, também vai se dar de diferentes formas. Então, para uma direção X, Y e Z, nós vamos ter seus respectivos valores de desmagnetização. Outra forma que nós podemos pensar nisso é no princípio que é o princípio de minimizar a energia potencial que qualquer tipo de sistema tem. Bem, com a magnetização, com o material magnetizado, os fatores de desmagnetização, eles basicamente surgem como uma justificativa que o próprio material tem de minimizar a sua energia potencial. Então, eles vão surgir em direções contrárias à magnetização própria da amostra. E esse somatório desses campos totais, nós podemos observar que o sistema ele ainda não se dá como ideal. Então, é preciso fazer determinadas correções experimentais em cima dessa primeira equação. E nós podemos obter a primeira correção, que é a equação de Landau-Lifshitz. A equação de Landau-Lifshitz, ela é proporcional ao que a gente chama de constante de amortecimento fenomenológico e a magnetização de saturação. Novamente, como eu falei antes nos gráficos falados anteriormente, para determinados valores de campo, o material ele é saturizado. Ele atinge um limite de saturação. Então, observando que não é qualquer tipo de campo que a gente pode aplicar, nem qualquer tipo de módulo de campo que a gente pode aplicar, essa segunda parte da equação, ela explica valores ela explica o gráfico que pode assintotar determinados valores de variação dependendo do tipo de amostra. Sendo que, quando comparado essa previsão teórica com o que realmente acontece experimentalmente, nós ainda podemos observar determinadas divergências. E essas divergências elas são resolvidas utilizando um padrão algoritmo Runge-Kutta incorporado e auto-otimizado, que ele vem a partir de uma simulação numérica utilizando séries de Fourier para as equações que regem o sistema. E, por fim, nós conseguimos essa última equação aqui, que é em função do mesmo gama, ou seja, que caracteriza a estrutura fina do material, e em função inversamente proporcional à constante de amortecimento fenomenológico ao quadrado. Mas, bem, o real valor de tudo isso daqui são os gráficos que nós podemos obter disso. Nós podemos ver, eu peço especial atenção para esse primeiro, que é o gráfico da primeira derivada da magnetização em função do tempo, em função da magnetização do material. Como eu falei antes, materiais magnéticos eles têm determinados limites de saturação. E nós podemos observar que para magnetizações mais altas, essa variação ela vai tender a um determinado limite. Mas o que isso significa? Bem, quando a energia potencial do sistema ela já está tão alta, ou seja, o campo externo que está agindo nele já é autossuficiente para o material atingir um determinado limite de saturação, essa variação ela vai ser praticamente nula, ou ela vai ser praticamente constante. Então, mas para já magnetizações que tendem a um determinado valor, ou seja, nós vamos ter uma assíntota aqui que pode regir tanto para o menos infinito quanto para o mais infinito. Mas observando apenas esse gráfico não é o suficiente para poder observar essa descontinuidade. Então, como nós podemos explicar ela? Bem, para esse gráfico ao lado, nós temos o comportamento 3D, em que X é o campo magnético aplicado, Y é a magnetização da amostra e Z é a variação da magnetização com o tempo, ou seja, a primeira derivada dessa magnetização. E nós podemos observar que
para valores negativos do campo, a segunda derivada de DMDT, ela é positiva. Positivo para cá, negativo para lá. Isso, ela é positiva. Então, o que nós podemos dizer... E a segunda derivada do campo para valores negativos, ela é negativa. Então, justamente esse comportamento de tender a menos infinito, a mais infinito, essa tangente que é obtida a partir da primeira derivada de DMDT, isso é o que explica essa descontinuidade. Essa descontinuidade, ela é explicada por justamente o valor do campo que está agindo. Quando nós aplicamos um campo negativo, se a magnetização da amostra ela for positiva, esse campo vai estar agindo contra a magnetização do material. Então, para minimizar a energia potencial da amostra, a magnetização ela vai tender a se alinhar com o campo, sendo que isso delimita, isso faz com que ela se varie bastante, porque ela vai haver um movimento de rotação desse spin para se alinhar com o campo. Do mesmo jeito para magnetizações negativas e campos positivos. Ou seja, valores contrários, módulos contrários, nós vamos ter justamente essa descontinuidade que gera a partir que vem a partir do princípio de minimação que age nesse material. Mas bem, até agora nós explicamos os gráficos e todas as previsões teóricas, mas como isso pode ser descrito experimentalmente? Bem, aqui nós temos as tabelas finais dos nossos resultados, analíticos. Ainda falta testá-los experimentalmente, inclusive isso é algo que a gente tem interesse de continuar nesse projeto. Mas, por fim, o resumo de todos esses 2 anos de trabalho é essa tabela aqui de 6 colunas. No final das contas, as variáveis ideais que nós encontramos e os resultados foram: o diâmetro do fio de cobre escolhido foi de 0,5 milímetros, o que na verdade é até um infortúnio. O ideal para a gente era que existisse alguma tendência ou para diâmetros muito grandes ou para diâmetros muito pequenos, em que a potência ia só sempre caindo, mas esse não é o caso, ela apresenta uma assíntota, então a bobina vai esquentar, não tem jeito. A espessura do isolamento, isso é uma limitação mais comercial mesmo, e de engenharia, aliás. Se ele for fino demais, você vai acabar dando problema nela direto, e essa espessura tende a ser de em torno de 25 micrômetros, nos menores casos. Além disso, o comprimento total do fio, que na verdade é só substituindo os valores nesses colchetes aqui, foi de 1,5 metros, e dessa forma, calculando a resistência da bobina, ela teria 0,127 ohms. A massa total da bobina seria de 2,65 gramas, o que dá uma capacidade térmica de aproximadamente 1 joule por grau Celsius. Na verdade, esse é um valor bem conveniente, fica fácil de visualizar o quanto que ela esquenta. Nós falamos ali de um campo de 0,1 Tesla, irradiar aproximadamente 210 watts por efeito Joule, e significa que se ela passasse 1 segundo ligado, ela iria de temperatura ambiente para 200 graus Celsius nesse segundo, o que é, na verdade, mais um dos motivos pelos quais precisaríamos de campos pulsados. Trazer um pulso de corrente muito rápido, da ordem ali de pico ou nanosegundo, que não esquentaria muito a bobina, e logo depois deixar ela esfriar por bastante tempo, para o intervalo entre esses pulsos ser o suficiente para ela não acabar explodindo. E, na verdade, esses campos pulsados, essa potência dissipada alta, acaba sendo um pouco, assim, o uso do campo pulsado acaba sendo bastante conveniente, até porque não tem muito sentido usar um campo direto, porque, conforme a Letícia já tinha falado antes, esse campo ia defletir os elétrons e você só não ia ter nenhuma imagem. Então, isso talvez não seja um problema tão grande quanto parece inicialmente. Por fim, existem também várias formas diferentes de melhorar o nosso problema, de fazer a mesma coisa, na verdade, talvez com uma potência irradiada menor ou um campo maior, e alguns dos exemplos delas estão aí. Bem, o primeiro exemplo que nós poderíamos fazer com o menor número de voltas, ou seja, com um diâmetro maior de fio,
que vai gerar uma menor potência dissipada, e mesmo assim mantendo o campo que a gente quer, seria usar núcleos metálicos. Claro que não vai ser qualquer tipo de núcleo que nós podemos usar. Para campos muito altos, para campos mais baixos, nós podemos utilizar materiais compostos majoritariamente por ferrita, e para campos mais altos nós usamos materiais compostos principalmente por ferro metálico. Mas como ele também poderia interagir com a própria magnetização do material, existe outro tipo de alternativa, de outro tipo de solução, que são soluções de resfriamento ativo. Bem, como vocês se lembram, nós temos um espaço no centro da bobina que não está sendo ocupado. Esse espaço podem ser introduzidos fios de nitrogênio líquido que possibilitem o resfriamento dessa bobina, o que faria com que, ao mesmo tempo, nós poderíamos, assim, diminuir ainda mais esse diâmetro. Quer dizer, diminuir mais o diâmetro, o que faria com que esse aumento da temperatura, ele não impactasse tanto, justamente porque ia ter um sistema de resfriamento. Mas, por último, visando que a gente tem um espaço muito delimitado, nós poderíamos fazer uso de microbobinas. Microbobinas, elas não são bobinas normais, elas tendem mais a espiras. Sendo que o real poder desses carinhas é que para microbobinas de raios muito, muito pequenininhos, elas poderiam produzir campos de até 50 Tesla. Então, enquanto a gente está usando bobinas com 8 milímetros de altura, 6 milímetros de diâmetro, utilizando uma microbobina, claro que ela não é nada trivial construir uma, mas ela poderia produzir campos altíssimos. O que pode ser observado como vai depender muito do material que vai ser analisado no PIN. Então, pode até não ser um objetivo, ou pode até não ser necessário, mas ainda consta como uma solução alternativa, pois ocuparia menos espaço e mesmo assim poderia produzir um campo igual. Por fim, ainda, um outro adendo que eu faria, podem parecer bastante triviais o uso, por exemplo, de um núcleo metálico ou de uma microbobina. Você vai usar muito menos cobre, vai conseguir um campo muito maior, etc. Mas essas soluções alternativas também têm mais problemas, também trazem novos problemas. Em especial, tirando o resfriamento ativo, que é algo que poderia ser aplicado ao nosso projeto, e, aliás, já é uma ferramenta que existe no PIN, os núcleos metálicos, em especial, têm um problema de magnetização remanescente. Quando você faz o campo pulsado, quando esse pulso desliga, ele sempre vai ter um certo campo remanescente ali, que é muito difícil de remover, e isso vai interagir com a amostra e vai trazer efeitos não desejados. Então, é algo que talvez seja mais desafiador de controlar. E quanto às microbobinas, elas também requerem uma engenharia muito grande própria, muitas vezes precisam ser substituídas toda vez, os pulsos de corrente são tão altos que ela só queima e é de um uso único, ou também o tamanho delas tem que ser muito pequeno, o que pode causar campos pouco isotrópicos, que vão mexer demais com o material. Então, difícil controle. Exato, de difícil controle. Então, assim, para cada tipo de solução que você chega, sempre vão ter mais problemas junto. O projeto, ele é um projeto inicial que pode ser sempre acrescentado depois e melhorado no futuro. Por fim, aqui estão... Opa, eu pensava que a referência era antes. Ok. Bem, por fim, queríamos agradecer a atenção de todos, agradecer principalmente as nossas orientadoras, a Fanny e a Daiane, que estão aqui. E é isso. Muito obrigado. Muito Ignorem bom. esse Brasil Escola, eu não sei nem se ainda tem, mas é só imagem, tá? Perguntas? Ok, aí vocês vão precisar de uma cadeira. Quem quer começar fazendo a primeira pergunta? Olá, boa noite. Então, como vocês falaram do Sirius, eu gostaria de falar que dia 10 vai abrir para visitação, e eu tenho uma pergunta muito importante, caso alguém vá visitar, que é tipo, quando a gente chegar lá, qual é que é a capacidade de estacionamento lá para caso de lotação? A gente tem, assim,
o acesso ao instituto. Então, a gente não sabe porque a gente não é de São Paulo. A gente é de Recife. Já. Eu não observo estacionamento. Daiane? Somos 4 laboratórios nacionais e vai ser aberta para todos os públicos. Vocês estão todos convidados. Muitos de vocês não vão estar aqui, né? E lá já tem um lugar onde vai ter estacionamento. Não é dentro do campus, é fora, mas já está sendo tudo organizado. É só chegar. Caramba, abri o livro, né? Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Na parte do contraste por função-trabalho, eu tenho 2 perguntas. A primeira, seria legal se você voltasse. Beleza. A primeira é que esse padrão aí parece bastante com o da fenda dupla de Young. Tipo, é realmente um padrão de interferência, assim, a origem é parecida ou não tem nada a ver? Não. Aqui é realmente só... Não tem nada a ver. É, É característica do material. Beleza. Isso foi só uma amostra mesmo, que provavelmente formou uma espiral por algum motivo, mas não. O que acontece aqui é simples. Você tem 2 compostos que não estão... Você tem 2 substâncias que não estão misturadas. Você tem óxido e você tem platina. A platina arranca elétron, o óxido não arranca elétron. O óxido é o preto, a platina é branco. Mas assim, é como se você tivesse pintado um padrão de interferência. Sim, assim, mas entendi. Tá, tudo bem. Não tem a ver necessariamente. E a segunda pergunta é o seguinte. Tipo assim, quando você vai... Tipo, você tem uma amostra e você não faz ideia do que tem nela. Você não tem ideia nenhuma. Você tem que ter como é que fala? Muitas frequências diferentes... Calma, frequência? Exato. Muitas frequências diferentes de fótons para variar a energia, para assim conseguir testar vários elementos diferentes com várias funções de trabalho diferentes. Porque eu queria saber, até que ponto vocês conseguem variar a energia desses fótons? Porque Então. Tá, pode ir. Entendeu Tá. bem? Porque se não tiver se vocês não conseguirem variar bastante, para uma amostra que vocês não têm muita ideia do que compõe ela, vai ficar muito limitado a observação. Porque, tipo, você vê que uma coisa o efeito fotoelétrico está funcionando, está liberando o fotoelétron. Para qualquer... é isso. Calma. Ok. Felizmente, nós estamos usando uma máquina extremamente poderosa, que é o Sirius. E, como eu falei anteriormente, ele gera a luz síncrotron que cobre todo o espectro eletromagnético. O PIN, ele trabalha especificamente com raio-x. Mas, como o Sirius, ele possibilita a gente regular de forma extremamente precisa o comprimento de onda que a gente quer e a polarização da luz, então é sim possível usar diferentes lambdas para poder descobrir a composição química do material. Tanto que é possível fazer mais de uma medição, usando um primeiro comprimento de onda e variando respectivamente. Aliás, esse é um dos principais motivos pelos quais é interessante ter um PIN no Sirius. Uma coisa que é usado com outras fontes excitadoras. Muitas vezes com lasers ou lâmpadas normais, mas quando você tem um laser ou uma lâmpada, você não consegue ter esse controle de polarização para fazer medida magnética, nem o controle de frequência contínuo para conseguir fazer essas medidas de composição química. Então, na verdade, esse é justamente o papel do Sirius no nosso projeto. Entendi, obrigado. Gente, parabéns pela apresentação. E tem como voltar no slide de introdução ao PIN? É esse aí. Então, uma função do PIN que me interessou bastante é a função de detectar elementos químicos da amostra. E, pelo que eu vi, pelo que eu entendi, ele detecta elétrons e assimila ao elemento de acordo com o comportamento de valência, né? Porque cada elemento tem sua camada e pode digitar uma quantidade de elétrons diferente. Sendo que, nessa figura, eu vejo simplificado como se os elétrons tivessem sendo ejetados paralelos, mas eu assumo que eles são
eles vão para direções diferentes. Sendo que minha curiosidade é para saber como é que essa máquina interpreta interferências no caminho, porque no caminho podem envolver colisões ou interações eletromagnéticas entre esses elétrons. Tem alguma importância isso? Então, de fato, no efeito fotoelétrico, quando a luz bate, o elétron inicialmente poderia sair com alguma outra direção, porém a gente tem uma diferença potencial de 15.000 volts, ou seja, qualquer colisão inicial do momento do elétron por conta da colisão com o fóton vai ser muito pequena em relação ao potencial que vai estar acelerando ele. Então, na prática, ele vai acelerar tão rápido por essa diferença de potencial que assim, vai bater e vai direto em linha reta. Então, realmente é paralelo, né? Percorrendo o menor caminho possível. Além disso, para minimizar as interferências, na verdade é por isso que a gente tem todo um aparato óptico. Não são lentes de vidro comuns, mas são campos magnéticos e elétricos que se comportam como lentes, sendo que ao invés de controlar a luz, eles controlam o caminho dos elétrons. E isso minimiza essas interferências, além de que todo o aparato, conforme a Letícia tinha dito, está no ultra alto vácuo. Então, você vai ter um caminho relativamente livre ali para os elétrons percorrerem sem bater em nada. Entendi. Obrigado, gente. Bom, queria parabenizar a apresentação. Obrigada. E tenho duas perguntas. A primeira seria referente ao que seria exatamente o comportamento de anisotropia nesse caso. Seria referente ao que, por favor? Não, tanto faz. A anisotropia que se dá é porque a magnetização ela não necessariamente aponta em apenas uma direção dentro de uma amostra. Então, sem aplicação de campo magnético nenhum, nós poderíamos ter spins apontados para direções diferentes. A anisotropia do material faz com que a energia contida nele se comporte como um campo efetivo. Então, tanto que é somado o campo pelo formato, que é devido ao próprio campo do material, e o campo gerado pela anisotropia, que é justamente o alinhamento e desalinhamento dos spins. Entendi. Aí vem a segunda pergunta, que seria, vocês começaram a citar algumas aplicações, e uma delas seria, por exemplo, análise de materiais, composição do solo, e inclusive, por exemplo, para a agricultura. Aí seria como essa análise? Então, isso tem a ver com a análise da composição química, parecido com a pergunta de Luiz também. Calma, Luiz? Não, foi Gabriel. Bem, o que acontece... E com a de Luiz, na verdade, também. O que acontece é que, por conta da estrutura eletrônica dos diferentes materiais, eles vão ter uma probabilidade maior de ocorrer o efeito fotoelétrico em um certo valor de frequência. E isso é uma propriedade do material, da composição química. Então, você vai ter uma amostra ali de, sei lá, 100 microns por 100 microns, e o que vai acontecer é que ela vai ter várias composições diferentes ao redor da amostra, cada ponto dela pode ter uma composição diferente, e você vai analisando os contrastes claro e escuro em cada ponto da amostra para cada valor de frequência. Então, sei lá, digamos que o hélio tenha uma... Isso eu estou chutando, assim, valores fictícios. O hélio tem, sei lá, a frequência de ressonância dele que emite mais elétron, sei lá, 1 megaelectronvolt. No caso, a energia, né? Então, quando você chegar em uma emissão de 1 megaelectronvolt, você vai ter um contraste bem claro onde tiver hélio na amostra e talvez não tão claro no resto dos lugares. Aí o oxigênio é 5 megaelectronvolt. Aí, quando você colocar em 5 megaelectronvolt, você vai ver contraste claro em alguns outros lugares, e aí você pode deduzir que aquilo é oxigênio. Então, você vai comparando realmente os contrastes claro e escuro para cada frequência de luz que está excitando a amostra, e a partir dos valores tabelados ali de ressonância, você consegue fazer isso. Claro que o contraste químico, ele provavelmente é, inclusive, o mais óbvio, assim, ele aparece... Ele é o que você mais detecta normalmente, e aí ele pode ser um pouco, assim,
diferente da função trabalho, que ou é claro ou é escuro, por conta do efeito fotoelétrico, como ele se trata de uma curva de ressonância, ele é um pouco mais sutil, sabe? Você pode ter presença de diferentes elementos, mas é basicamente isso. Entendi. Muito obrigado. A minha dúvida também é sobre o contraste. Eu fiquei... A questão é, há um limite para o tamanho da amostra? E como que você diferencia o contraste para amostras muito pequenas? Assim, geralmente as amostras que são colocadas, elas são muito, muito pequenininhas. O maior limite que a gente tem é 100 microns por 100 microns, né, Daiane? E 100 milímetros por 100 milímetros. Isso, é o que cabe no cap. Então, assim, as amostras elas são muito pequenas. E qual foi a segunda pergunta que você fez? Como você faz essa diferenciação do contraste para as amostras pequenas? Sem perder o sinal, entendeu? Do ponto de onde veio. Sem confundir. Pode repetir, por favor? Como que você faz a diferenciação dos pontos de contraste se eles são muito pequenos? Isso depende basicamente da... da resolução do detector, né? Se o elétron saiu daqui da amostra, ele vai chegar em um ponto do detector que pode ser mapeado de volta para a amostra. Basicamente, é como se todo esse conjunto de lentes aqui fosse uma lupa que você coloca para você conseguir saber de onde saiu aquele elétron. Naquela imagem anterior, tem uma escala, não está dando para ler, naquela que tem as espirais. Tem uma escala ali, o que deveria estar ali naquela escala? 100 microns. 100 microns, Então, isso depende realmente da resolução do detector. E aí, você, a partir disso, faz engenharia reversa para saber qual seria, tipo, sei lá, se você tem... Eu não sei qual é o quanto que ele magnifica todo o aparato óptico, mas, digamos, se ele magnifica em 10 vezes, você tem uma diferença ali de 1 milímetro no detector, quer dizer que era 0,1 milímetro na amostra. E só complementando a resposta de Vitor, o detector ele é feito ele é uma placa de fósforo. Isso é... Então, basicamente, ele vai ser grande o suficiente para mesmo elétrons que sofreram algum tipo de desvio de trajetória, ou seja, não estão exatamente centralizados, sejam captados. Claro que vai haver uma maior concentração no centro, mas ainda assim vai conseguir captar toda essa distribuição. Somando com a pergunta do Lorenzo, ele tinha falado do interesse em ver a composição química no solo, né? Enfim, a distribuição dos minerais, por exemplo, mas acho que o PIN não seria muito bom para você saber, por exemplo, a estrutura tridimensional, né, dos minerais que estão no solo, porque a lâmina é muito fina e o próprio efeito fotoelétrico depende de uma reação de superfície. Então, essa é uma das limitações do PIN, na verdade. Ele é bidimensional, ele faz imagens bidimensionais. Os elétrons, eles vão ser ejetados da superfície do material, então, de fato, você faz uma análise de superfície. Tanto mais que um dos nossos contrastes é intrinsecamente ligado à superfície, que é o contraste de relevo, né? Então, sim, de fato, você não faz uma amostra tridimensional, não. Talvez você possa fazer cortes diferentes de uma mesma amostra e colocar. Não sei se isso é feito. É feito. Mas... Isso. Tem mais uma coisa, inclusive, que eu estava querendo falar, mas ninguém perguntou sobre. Eu esqueci de falar. Eu esqueci de falar, aí agora eu vou perguntar para mim mesmo. Bem, existe também um limite para a rugosidade. Se você tiver alguma parte da sua estrutura que é muito fina, muito pontuda, o acúmulo de carga vai ser tão grande que só vai haver descarga. Você vai ter descarga elétrica, porque você tem um potencial aí de 15 mil volts. E, então, assim, massa fazer medições de relevo, mas elas também têm um limite por conta desse acúmulo de carga muito grande. Se essa carga é demais, ele só vai descarregar, você não vai conseguir fazer medições. Então, existe também esse limite. Então, parabenizar também. E eu tenho uma dúvida acerca da bobina e o resfriamento ativo. Como é que, assim, por onde que aqueles canos lá passando nitrogênio líquido para resfriar, onde que eles passariam? Que eu lembro que vocês falaram que tinha espaço sobrando. E como que ele... por aí, então. Como você pode ver, os fios da bobina eles têm que ser construídos em torno de alguma coisa.
esse cano, que não é exatamente um cano, né? É um tubinho. É um tubinho. Esse tubinho que ela é enrolada em volta, ele é um tubinho oco e que ele pode ser ocupado por fios de nitrogênio líquido. Ou seja, haveria um sistema de circulação em que isso faria com que a bobina resfriasse. Como ele está exatamente centralizado, a bobina está construída em volta dele, o contato entre o fio e a bobina seria o suficiente para que esse resfriamento ele fosse realizado. Ao mesmo tempo, a gente não fez nenhuma análise quantitativa também de como se daria esse resfriamento, do quanto que ele resfriaria. É algo também que é uma das sugestões seguintes para o projeto. Entendi, obrigado. Sobre a questão dos pulsares, né, que vocês falaram, que tem um tempo para resfriar. De acordo com o material da amostra, esse tempo de resfriamento ele iria mudar e o tempo também dessa pulsão iria mudar. E, assim, em relação... Peraí, que eu esqueci, passei tanto tempo esperando. Em relação a isso, essa mudança, como é que seria controlado? Tipo, essa questão do tempo e tudo mais. Então, não é qualquer tipo de material que entra no PIN, que entra para ser analisado. Então, inicialmente, as amostras elas não são realmente completamente desconhecidas. Algumas propriedades delas, os próprios físicos, os próprios cientistas que entram lá para fazer medições, já têm alguma ideia. O tempo de pulso, como eu falei, ele é na ordem de picosegundos, e o tempo de relaxação, ou seja, de resfriamento, ele é aproximadamente de 5 minutos. Muito mais alto do que isso, como é uma análise experimental, é necessário fazer várias medições. Para amostras que requerem um tempo muito maior do que isso, como, por exemplo, 30 minutos, 1 hora, já fica completamente inefável e inviável até mesmo para a linha. Então... E só complementando, todos esses cálculos que a gente fez da potência dissipada, quem está esquentando é o fio, e não a amostra que está em cima do fio. Na verdade, a gente precisa limitar esses pulsos justamente para o fio não esquentar tanto que ele acaba esquentando a amostra. Então, assim, independente da amostra, o tanto que o fio vai esquentar é o mesmo. Então, esses cálculos são feitos a partir realmente das condições térmicas do fio e não da amostra. Claro que o tempo do pulso pode ter a ver com a amostra, mas a parte térmica realmente é mais do fio do que a amostra. A amostra, idealmente, fica em uma temperatura constante durante a medição. E só complementando a complementação de Vitor, é que a gente usa pulsos de picosegundos justamente visando isso. Num modelo inicial que a gente propôs, mas que a gente descobriu que tinham determinadas divergências, é que há variação de temperatura para um pulso de aproximadamente 10 a menos 3 segundos, que é um pulso pequeno, mas não é na ordem de picosegundos. Essa variação de temperatura já seria na ordem de 200 graus Celsius. Então, assim, esse pulso ele é muito pequeno, já evitando esse esquentamento absurdo. Outra coisa que eu queria perguntar é em relação às amostras. Tem alguma amostra que vocês têm algum interesse específico em querer colocar lá ou pesquisar usando essa bombina? Ou vocês não pensaram assim, em nenhum material? Eu acho que... Eu acho que não. Assim, o PIN abriu... Não sei nem se está aberto ainda para pesquisa. Ele está para abrir ainda, né? Assim, para... Ele está em vias de abrir ainda oficialmente para pesquisa. Inclusive, uma das coisas ali sobre que o Luiz falou sobre a amostra desconhecida. Eu não sei até que ponto... Assim, existe uma fila gigantesca para você conseguir ter uma amostra aceita para analisar lá. É um processo muito caro. Eu não sei até que ponto o pesquisador ia chegar com uma amostra misteriosa e ia ser aceito, sabe? Normalmente são coisas com aplicações assim muito específicas. Eu tenho essa pesquisa, eu preciso fazer essa medição. Aí você manda para a Daiane, ela vai dar uma olhada e vai dizer, gostei ou não gostei. Então, é mais ou menos assim que funciona. A gente não chegou a pesquisar muito a fundo assim, qual é uma aplicação específica para tal amostra que a gente faria, mas claro que o nosso projeto, em geral, vai impactar principalmente as amostras com medição magnética, né? Inclusive, é onde a FEB entra no nosso projeto.
Tem jeito bem mais barato de ter uma ideia inicial do que é a amostra. Mais alguma pergunta? Última chance. Você tem uma pergunta, pode fazer Eu a tenho uma pergunta. pergunta pra mim mesmo. É. Não, brincadeira, tá bom. Não, mas pior que eu preciso também fazer um comentário. Vai lá. Ninguém está impressionado. Não, pronto, eu também tenho um comentário. Vitor, Talvez seja até o comente, mesmo. depois eu comento. Talvez até seja o mesmo. Quem tiver acesso ao nosso TCC escrito, talvez Não vocês... leia. Talvez vocês encontrem dados 25 vezes melhores do que eles realmente são. O que acontece? O tempo entre a gente enviar o nosso TCC e a gente chegar aqui, a gente descobriu uma falha muito crítica no nosso modelo teórico, que tem a ver justamente, na verdade, aí, com o campo magnético. A gente tinha esquecido do fator de correção numérico. Então, o campo magnético da gente estava dando 5 vezes maior do que o normal, sendo que a potência depende do campo ao quadrado. Então, a potência radiada estava dando 25 vezes menor do que ela está dando, do que a gente sabe que ela daria agora. Infelizmente, não deu para mudar. Depois vocês escrevem uma errata. Mas é só para ter em mente isso. Se vocês acharem 20 watts no nosso TCC escrito, saibam que a ciência às vezes... Onde houver discrepância, o que vale é a apresentação. Exato. Mais alguma coisa? Rapaz, não, vamos agradecer os dois Opa, novamente. Rickson.